Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Que frio é esse em plenos anos mais quentes? Pois é, passa ano, entra ano e continuamos a observar o hemisfério norte sendo assolado por nevascas, frio intenso e chuvas que perduram por meses. Daí chega o verão, passam-se 2 ou 3 semanas com altas temperaturas e quando fecha o ano já surgem as manchetes dizendo que tivemos mais um ano dos mais quentes nunca antes vistos. Para piorar, no hemisfério sul, desde 2021, excetuando o ano de 2024 pela presença de El Ninho, baixa cobertura total de nuvens e pico solar, boa parte das latitudes médias, às vezes até atingindo a linha tropical de Capricórnio, também foram tomadas por sistemas meteorológicos que mantiveram condições de persistência de baixas temperaturas prolongadas pelos meses do ano, não somente durante o inverno. Em todos os casos, para ambos os hemisférios, a ação de anticiclones polares móveis, os APMs, deixaram as temperaturas muito baixas. Lembremos que o inverno do hemisfério norte mal começou próximo da virada do ano e os noticiários já traziam as informações das baixas temperaturas. Esse rápido avanço do frio em diversas frentes era esperado quando se observou que a pressão atmosférica em vários substratos da troposfera, a primeira camada de baixo para cima, estava ligeiramente mais baixa que os valores normais para cada um desses substratos em altitude, quando comparados com os valores climatológicos de 1970 a 2000, a referência para os cálculos. O índice da oscilação ártica, AO, vinha se reduzindo desde meados do mês de dezembro de 2025, até apresentar um acentuado valor negativo de -5 em 27 de janeiro de 2026, como vocês estão observando aqui na figura. Tais indícios indicavam que o corredor de ventos ao redor do Ártico, conhecido como vórtice circumpolar, estava a se enfraquecer, pois o ar frio começou a avançar para latitudes mais baixas em superfície, contraindo toda a coluna de ar acima dela. Embora receba o nome de vórtice, ele de fato não é bem isso, mas sim um corredor planetário de ventos ao redor de cada polo. As causas do seu enfraquecimento ainda são pouco conhecidas, mas geralmente, como o fenômeno é mais forte em altitude, podendo atingir até o topo da troposfera, a redução de velocidade dos ventos em todos esses substratos pode ser verificada por um súbito aquecimento da estratosfera, a camada que está acima da troposfera e da tropopausa, isso sequencialmente. Isso ocorre por um movimento descendente do ar que causa aquecimento por compressão adiabática, refletindo nos substratos inferiores. Note que esse aquecimento adiabático súbito não tem nada a ver com o tal do aquecimento global, como gostam de acusar os alarmistas, mas sim pela contração de partes ou de toda a coluna de ar ao redor do vórtice. Essa questão de causa e consequência ainda é pouco explicada e divide os cientistas entre as hipóteses. Uns acham que é a influência do ar em altitude que gera o enfraquecimento, permitindo que o ar frio avance para as latitudes mais baixas. Outros, onde eu me incluo, entendem que a severidade do frio aumenta a densidade do ar, permitindo que ele geralmente então escape dessa cortina de ventos do vórtice por baixo,
mais próximo da superfície, resfriando então a base dessa coluna de ar, que ao contrair desabaria a barreira de ventos. Com a contração da coluna, teríamos o súbito aquecimento adiabático em altitude, refletindo até a estratosfera, tendo em vista que nestas latitudes, altas latitudes, como a polar, sua altitude é bem mais baixa. É o risco d'água no dique de areia. Depois que começa a vazar, só aumenta e ninguém segura. As anomalias de pressão atmosférica dentro da coluna de ar, chamada de geopotencial, de 120 dias, percorridos desde 5 de outubro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026, para as latitudes polares de 65 graus norte a 90 graus norte, mostravam que havia grande probabilidade do inverno do hemisfério norte ser mais intenso, excetuando o período pré-inverno de 1º a 15 de novembro de 2025. Notou-se claramente que a partir de 15 de dezembro de 2025, os valores foram se tornando positivos, ao mesmo tempo em que o núcleo desta anomalia afundava na coluna de ar. O extremo começou a ocorrer um pouco antes de 15 de janeiro de 2026, sendo o prenúncio de que o ar frio do Ártico tomaria vastas áreas do hemisfério norte, pois o vórtice se enfraqueceria em demasia. Afinal, quanto mais positiva for esta anomalia, mais fracos serão os ventos do vórtice. Vale lembrar que o mesmo vórtice circumpolar ártico foi usado como prova de resfriamento global nos anos de 1970 a 1980, quando as temperaturas caíram vertiginosamente, como neste evento de janeiro de 2026. Assim, como poderia o mesmo fenômeno há mais de 40 anos, agindo da mesma forma, ser prova de aquecimento global, como noticiou o jornal estadunidense The New York Times? Isso não tem nenhum sentido. Um mesmo fenômeno apresentar-se-ia altamente divergente nos resultados? Fica aí esse questionamento. Além dele ocorrer em altitude, esse aquecimento enfraquece os ventos pela diluição do campo de pressão em uma vasta área troposférica, contrariando a própria hipótese climática. Afinal, são intensos gradientes que reforçam fenômenos e não o contrário, como já exemplificamos várias vezes aqui. Para quem acompanha o trabalho do canal, viu aí durante algumas transições de inverno que a gente mostrou gradientes acentuados e lá estavam os grandes fenômenos. O frio e as nevascas foram aumentando e tivemos situações bastante inusitadas, até mesmo para regiões em que a normalidade é apresentar quadros meteorológicos de frio severo durante a estação, como é o caso da Rússia. Um exemplo interessante ocorreu nesse país entre 20 e 21 de janeiro, quando uma forte nevasca cobriu algumas cidades de neve, especialmente no leste, como foi o caso de Yakutsk, na Sibéria Oriental, onde a neve alcançou até 3 metros. Alguns noticiários reportaram que não nevava nesta quantidade em algumas regiões desde o final do século XIX, período climatológico considerado bastante frio. Que interessante. Contudo, vimos verdadeiras montanhas de neve cobrindo até o terceiro andar de alguns pequenos edifícios. Nesse caso, os fortes ventos sopraram a neve que precipita, mas especialmente a que já precipitou e ainda não se aglutinou às demais, forçando-a a seguir um fluxo horizontal. Este é o fenômeno meteorológico da neve soprada. Quando isto ocorre em cidades, as construções podem orientar o fluxo de ar, fazendo a neve soprada se elevar até mais de 2 metros, cobrindo grandes objetos. No caso russo de Yakutsk, por exemplo, observamos que as edificações simétricas de alguns bairros serviram de canalização e algumas estruturas simplesmente barraram o fluxo nival, acumulando toda esta neve
a face de uma das construções. Claro que no mundo imoral das inteligências artificiais, algumas dessas imagens foram fabricadas. Obviamente, são notadas pelos exageros como prédios inteiros soterrados, mas distintos dos demais logo ao seu lado. Mas não só de Rússia vive o inverno. Ainda na mesma semana, outros sistemas meteorológicos oriundos do Ártico atuaram sobre a Europa e a América do Norte, deixando vários países em condições bem difíceis. Um dos casos interessantes e também inusitados foi o de Portugal, onde a precipitação de neve é bem mais rara. No dia 23, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, prognosticou precipitação de neve nas regiões central e norte do país, mas em cotas de altitude tão baixas quanto 200 metros apenas. O Instituto divulgou como alta probabilidade do limite inferior ficar entre 200 e 400 metros, o que significou que a linha de 0 graus Celsius estava bem baixa e poderia reduzir mais ainda na virada do dia. De fato, na sexta-feira, as temperaturas marcaram apenas 2 graus Celsius em superfície e, na primeira hora da tarde, houve precipitação de chuva congelada, confirmando a baixa temperatura. A análise do quadro meteorológico foi bem interessante para o caso português. Um centro de baixa pressão gerou um mesociclone extratropical ao norte, sobre o Canal da Mancha, que se avolumou no decorrer das horas. A circulação de ventos oriunda do oceano se intensificou na costa portuguesa pela proximidade do sistema meteorológico. Os ventos no interior do mar alcançaram 45 nós, cerca de 83,3 km por hora, empurrando o ar frio para o interior, como vocês estão vendo aqui na figura. Ao mesmo tempo, o APM na retaguarda do sistema mais a noroeste fomentou as baixas temperaturas. Como resultado, pancadas de neve e chuva congelada vieram em ondas, seguindo em bandas de nebulosidade distintas, como podemos ver nestas imagens. Segundo o IPMA, a última ocorrência de nevasca acentuada nestas condições de baixa altitude aconteceu há 40 anos. Coincidência? Outra ocorrência levemente similar ocorreu também no norte e centro em 2009, ou seja, há 17 anos, quando diversas vilas e pequenas cidades portuguesas ficaram cobertas por neve entre 10 a 20 centímetros, dependendo da altitude do lugar. Lembrando que ao norte o fenômeno não é tão raro, mas a severidade dele, sim. Interessante que esse evento anterior, mais recente, aconteceu em paralelo a várias outras ocorrências, incluindo as verificadas no hemisfério oposto, na Antártida, quando entre 2007 a início de 2015 houve grande deposição de neve nas áreas continentais, incluindo a região da Antártica Ocidental. As regiões serranas de Portugal, como a Serra de Moradal, em Oleiros, e a Serra das Corgas, em Proença a Nova, foram os lugares onde a precipitação de neve foi mais abundante, permitindo maior acumulação, algo que não acontecia desde o ano de 2010, novamente dentro do período relatado anteriormente. Vale lembrar que é nesta época do ano que geralmente ocorrem as principais chuvas que carregam as bacias hidrográficas de boa parte da Europa, incluindo Portugal. A região de Barcelos, mais ao sul, recebeu chuvas durante o período, incluindo a versão meteorológica da chuva congelada, que é ligeiramente diferente do granizo. Rios como o Cavado, que desaguam no Oceano Atlântico, já estão bem carregados e nos fazem lembrar de outro alarde recente, quando as pedras da fome apareceram em alguns rios da região central da Europa.
não sem estarem acompanhadas do discurso terrorista que aquilo era um exemplo do que o aquecimento global estava a fazer nas bacias europeias. Puro alarde. No mesmo período em que a Ásia e a Europa foram tomadas por frio extremo, o mesmo era visto na América do Norte. Nos Estados Unidos, o final de semana de 23 a 25 de janeiro de 2026 também ficou marcado. Um imenso sistema frontal provocado por uma intensa massa polar ártica tomou toda a América do Norte de forma avassaladora, derivando de noroeste para sudeste sobre o continente, rumando depois para o sentido nordeste sobre o Oceano Atlântico Norte. O mais interessante foi a sucessão de quadros meteorológicos observados. Os sistemas ocorreram em forma de cascata, porque boa parte do país, entre as médias e altas latitudes, já estava sob a influência de outra massa fria pretérita, ou seja, foi a situação de frio sobre outra que ainda não havia mainado. A escola de climatologia geográfica tradicional, baseada na escola francesa, identifica uma massa de ar fria mais antiga como polar velha, pois se admite que, com o passar dos dias, ela perca as suas características genéticas principais, especialmente pela incidência de radiação solar, modificando-se até por fim aglutinar-se aos grandes sistemas atmosféricos de alta pressão em superfície, semi-estacionados nas latitudes entre 20 graus a 30 graus em ambos os hemisférios. Neste caso, nem sequer isto foi possível, dada a intensidade do frio. A parte mais intensa do quadro meteorológico que assolou a América do Norte começou a se formar na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, quando se estabelecia um centro de baixa pressão atmosférica em superfície sobre a região a leste da Califórnia. Ao mesmo tempo, a circulação do ar forçou um escoamento vindo da costa leste dos Estados Unidos, trazendo mais umidade proveniente do Oceano Atlântico, contra a massa fria que avançava. No dia 24 de janeiro, houve a intensificação máxima. Como resultado, uma carga significativa de fenômenos meteorológicos típicos de regiões polares tomou conta de quase 2/3 do país de uma vez só. Chuva congelada, água-neve, neve, os blizzards, que são nevascas severas com ventos fortes acima de 30 nós, ou seja, 56 km por hora, que perduram pelo menos por 3 horas consecutivas, os whiteouts, quando a visibilidade é zero em todas as direções, perdendo-se qualquer referência. Esse aqui, em particular, é o terror aeronáutico, mas também em solo para quem está fazendo exploração. Também é chamado como escuridão branca, além de outros fenômenos. As imagens do satélite geoestacionário GOES-19 registraram todo o avanço do sistema meteorológico e a vasta cobertura de nuvens formada no sentido sudoeste e nordeste, partindo desde o Texas, nos Estados Unidos, até a Groenlândia, quase Estados Unidos. Fizemos alguns recortes das imagens do GOES-19 nos canais Visível, a composição colorida, no infravermelho, o canal 11, e o gelo-neve, canal 5. É possível avaliar a extensão desse sistema frontal que atingiu a América do Norte e sua espessa cobertura de nuvens. Como estamos no inverno no hemisfério norte, há um limite inferior de horas de brilho solar dentro das 24 horas do dia. Assim sendo, os canais visível e gelo-neve, que necessitam de parte do visível, só possuem imagens úteis para o setor em questão entre 14
e 23 Zulu, 11 horas às 20 horas de Brasília, ou horário Papa. Fizemos curtos carrosséis com as imagens completas, aproveitáveis para definir os sistemas na região. Claramente, o carrossel do infravermelho será mais completo. Acompanhe aí. O número de pessoas atingidas foi estimado inicialmente em 130 milhões, mas os relatórios preliminares pós-evento registraram 240 milhões de estadunidenses apanhados pelas intensas nevascas. A precipitação total oscilou entre 5 centímetros a pouco mais de meio metro, como foi o caso da faixa do Texas até o Maine, subindo em forma de arco até Nova York. A Flórida registrou baixas temperaturas por todo o período de 22 a 27 de janeiro, mas a precipitação de neve observada ocorreu por causa do sistema frontal anterior em 18 de janeiro. Vale lembrar que, historicamente, houve um registro de neve em Miami em 1977. Depois, apenas em dezembro de 1989, na região central do estado e, recentemente, em janeiro de 2025, na região de Pensacola, com cerca de 23 centímetros de neve acumulada. Também recente. Com um prognóstico assustador de frio como esses, houve corrida aos supermercados na quinta-feira, dia 22, para abastecimento dos estoques familiares, tendo em vista que as condições externas e a dificuldade de tráfego poderiam prejudicar o sustento das pessoas, especialmente quando sistemas de energização e abastecimento de combustíveis podem colapsar, como aconteceram nos últimos anos sob a administração de Joe Biden. Essa corrida não foi à toa, pois muitos condados ficaram sem energia e tiveram que utilizar meios alternativos como gás em bujões para aquecer água e comida, algo primordial quando temperaturas chegam a menos 42 graus Celsius, como foi o caso de Minnesota, no centro-oeste dos Estados Unidos. Interessante, né? O gás é o alternativo.
Até o dia 27 de janeiro, os estragos ainda eram contabilizados. Quase todos os estados entraram em situação de alerta, com 21 deles passando para o estado de emergência. Nova York, cidade tradicionalmente acometida por nevascas durante o inverno, foi duramente atingida por um blizzard que praticamente parou a cidade. Durante apenas o final de semana de 24 a 25, ou seja, o sábado e domingo, foram relatados no país mais de 950 mil casos de falta de energia. Devem estar aprendendo com uma companhia aqui do Brasil. 32.200 voos cancelados e 2 mortes por hipotermia por exposição direta. A contagem de óbitos por outros motivos combinados ao frio pode chegar a mais de 150. Agora, o interessante é que, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosfera, a NOAA, a nevasca alcançou no máximo a categoria 3 no Índice Regional de Neve, o RSI, o Regional Snow Index, uma escala desenvolvida por volta do ano de 1900 para medir o impacto social das tempestades de neve. O índice pode variar de 0 a 5 e é atribuído regionalmente, ou seja, por sub-regiões dos Estados Unidos. O sistema de 22 a 27 de janeiro atingiu CAT 3 no Vale de Ohio e no Sul, CAT 2 no Nordeste, CAT 1 no Sudeste e CAT 0 no Alto Centro-Oeste, as Montanhas Rochosas e planícies do Norte. Embora a NOAA tenha relatado que a nevasca não foi excepcional, ressalta-se que o índice não avalia a extensão, mas apenas o valor máximo alcançado, o que mascara o cômputo geral. Inclusive, os próprios meteorologistas deles falaram isso nas suas entrevistas, então não é fala do professor Ricardo. Se a avaliação for medida apenas por essa régua, eles vão ter esse tipo de problema. Além do próprio índice apresentar componentes bastante variáveis, que dependem do número de pessoas, a evolução temporal, a evolução cronológica e tudo mais. De qualquer forma, a sentença utilizada como maior tempestade de inverno dos últimos 40 anos é bastante válida e também, curiosamente, igual ao que relatamos sobre Portugal. No Brasil, em pleno janeiro de 2026, tivemos as temperaturas derrubadas até a metade da região sudeste por um sistema frontal semi-estacionário que persistiu com chuvas intermitentes e temperaturas bem abaixo do normal para esses dias. Tudo isso acontecendo em pleno aquecimento global, com gente gritando no Fórum Econômico Mundial, o algorento gritando seus palavrões. O que já soa estranho para o verão do hemisfério sul, não seria para o hemisfério norte, pois é o seu período de inverno. Contudo, observamos que a severidade das massas frias que tomaram vastas áreas continentais foi inegavelmente marcante. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Sra. Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula, a Camila e a Cíntia que vieram pela doutora Márcia. Meu muito obrigado a todos vocês. Aos apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José Luiz, a Lúcia, o Marcelo, a Michelle, o Nelson e a Roberta. Meu muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Considere você também ser um dos nossos apoiadores, ajudando esse trabalho voluntário que persiste por mais de 20 anos. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Todos sabem o quanto não faço de casos isolados exemplos para defender hipóteses. Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo em que ondas de calor não são prova de nada, as ondas de frio também não o são. O que sempre questiono é o discurso molenga de dizerem a todo final de ano que aquele foi o mais quente de toda a história. Só se for da história da carochinha. A Agência Espacial Europeia, a ESA, e o programa Copérnicos
Aquele pessoalzinho simpático, ativista ambiental climático, que possui pôster do Al Gore no banheiro, bonequinho da Greta em cima da mesa e comem sanduíche de alfafa com salsicha de soja e gafanhotos tostados, já vieram com essa conversa furada novamente, referindo-se ao ano de 2025. Para quem acompanhou, alertamos antecipadamente que iriam repetir a velha história de sempre. Mesmo com vários quadros meteorológicos frios, com tantas ocorrências de temperaturas baixas que assolaram o mundo inteiro, especialmente o hemisfério norte, eles ainda conseguem, de alguma forma mirabolante, nós já mostramos vários vídeos aqui como, produzir elevação de temperaturas. Quando repetem o enfadonho discurso fraudulento de aquecimento nunca antes visto, só podem estar brincando com a nossa inteligência, não é mesmo? Não tem como períodos curtos de ondas de calor superarem longos períodos de frio. Padrão esse escancaradamente observado. A matemática deles não fecha, e já demonstramos o quanto essas instituições dependem desse discurso para se manterem funcionando e muito bem financiadas. Uma das provas foi o alinhamento sistêmico de pronunciamentos e relatórios das diversas agências pelo mundo em 2024, embora seus valores numéricos fossem todos diferentes. Ao que parece, a metodologia só está no discurso, aquecer sempre, pois os valores, erros de medição, erros estatísticos e resíduos de medição passaram todos a serem considerados como tendências. Assim, já vamos adiantando o expediente novamente. Guardem bem os eventos que estão a testemunhar agora e esperem que no início de 2027 a mesma ladainha será rezada pela Igreja Ambientalista das Mudanças Climáticas. Vão continuar a eleger esses anos como os mais quentes da história, mesmo congelados da cabeça aos pés. Em resumo, o Ártico resolveu expulsar diversos anticiclones polares móveis, ao mesmo tempo, para todos os lados, rompendo a sua circulação zonal circumpolar. Certamente, não veremos a turma alarmista chamando esse período como a friagem do século, o que seria, no mínimo, honesto, tendo em vista que já passamos por um quarto do século XXI. Ao contrário, ainda tiveram a coragem de dizer que esse frio foi causado pelo aquecimento global. Era melhor terem ficado escondidos atrás do armário, saindo apenas quando as temperaturas se elevassem ou quando, em algum lugar, o fogo florestal estivesse atiçado. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!